E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Finalmente, depois de uma semana de hiatos, estamos de volta. Não teve vídeo de FIC essa semana anterior por causa do show dos meninos, que eu transmiti. Foi um baita de um cansaço e eu não tive tempo pra gravar os episódios de Sem Chances e de Glitter, mas essa semana lerei mais um episódio aqui pra recompensar que não teve semana passada. Vamos começar hoje então com o episódio de número 11, Assistência, em que finalmente, depois de muito tempo que eu também tava ansioso, descobri o que aconteceu com John Hosuki. Vocês estão preparados? Então já deixa o like aí, e se você gostou do episódio, não esqueça de comentar aqui na barra de comentários e também se inscrever no canal. Então, sem mais delongas, vamos lá. No capítulo anterior, meu Deus, Hosuki! Em alerta, eu volto a olhar para eles tão rápido quanto consigo, sentindo meus olhos arregalarem involuntariamente quando vejo Hosuki tentando ficar de pé, pálido como uma folha de papel e com sangue escorrendo pelas narinas. Sua mão está apoiada na parede, parecendo tentar buscar algum sustento, mas logo seus olhos piscam numa rapidez incomum e sua palma desliza pela superfície de concreto à medida que seu corpo desfalece. E com um baque oco, o corpo de Hosuki cai desacordado no chão. Meu Deus. Isso tudo é demais. É demais, cara. Yonggi diz, enfurnado na enfermaria do hospital ao nosso lado. Hosuki está deitado no leito, um catéter enfiado na veia e o rosto menos pálido, mas ainda quase sem cor. Ufa, então não morreu. Eu achei que ele tinha morrido, achei que ele... Sei lá, eu já tava com várias teorias na minha cabeça, mas tudo indica que foi apenas um desmaio. Então vamos continuar lendo pra ver o que vai acontecer. Depois de seu desmaio repentino, nem eu, nem de mim sabíamos o que fazer. A irreversibilidade do que aconteceu em nossos corpos foi um agravante, porque ambos sabemos que nada disso será revertido depois da próxima meia-noite. Por isso, nós o trouxemos a um hospital. Aqui chegando, o médico que o atendeu supôs que a causa foi um desmaio por baixo nível de açúcar no sangue. Mas nada foi concluído, nem sobre o desmaio, nem sobre o sangramento repentino. Precisamos fazer alguns exames, ele disse, mesmo garantindo que parece um evento isolado. Será? Será que a autora ia brigar assim com o meu coração? Eu sou ansioso, cara. Vocês não podem simplesmente fazer o cara cuspir sangue e depois falar que foi por causa de falta de açúcar no sangue? Como assim? Como assim Yubaba? Que é o nome da autora. O autor, não sei. Como assim? Para nossa sorte, é melhor que esteja, porque assim que o relógio marcar meia-noite e tudo reiniciar, Hosuki ainda pode estar sob algum risco desconhecido, mas ninguém da equipe médica lembrará de tê-lo socorrido. Tampouco os registros médicos de hoje existirão. Com a agonia que isso despertou, a suposta ajuda de Yonggi se tornou ainda mais urgente. Por isso eu liguei até ele me atender novamente. Depois, Jimin insistiu para que ele viesse até o hospital. Ele parecia irredutível em sua decisão de nos ignorar. Quando Jimin disse que era Hosuki a causa de estarmos no hospital, o não bruxo piromaníaco parece ter subitamente mudado de ideia. Agora, nós tivemos a chance de explicar tudo para ele. Preciso admitir, Jimin se saiu muito melhor que eu nessa tentativa. Aparentemente, ele tem mais habilidades sociais que eu. Grande surpresa. Mas nem mesmo suas explicações detalhadas e pacientes foram suficientes para convencer Yonggi de tudo o que tentamos dizer a ele.
Bem, eu amo culpar as outras pessoas por tudo, mas não acho que posso culpá-lo por não acreditar num papo lunático como esse. O azar, o papo lunático é, na verdade, real. No exato momento, os olhos de Yonggi estão pousados em Hosuke, que mal olha para qualquer um de nós. Ele continua olhando pela janela, com a presença fraca, a cada segundo mais diferente daquilo que costumava ser. É como se, pouco a pouco, segundo a segundo, ele estivesse sendo apagado. Eu tava pensando nisso. Acredite no que eles te explicaram. É a primeira coisa que ele fala desde que Yonggi entrou no quarto, ainda com o olhar distante. Nós estamos vivendo o inferno e não tem ninguém para nos ajudar. Vamos continuar aqui então. Yonggi massageia a própria nuca. Parece 1000 vezes mais balançado agora que Hosuke se manifestou. Vocês não brincaram com isso, não é? Vocês não inventaram tudo isso até colocar alguém numa cama de hospital só para tirar uma com a minha cara, certo? Ele pergunta, ainda desconfiado, mas tendencioso a nosso favor. Finalmente. Certo, nós nunca inventaríamos algo como isso, e nós estamos meio desesperados, então é de mim quem responde, de pé ao lado da cama. Eu continuo encostado na parede com as mãos nos bolsos da jaqueta, secretamente desejando poder tirar dali um cigarro e um isqueiro. Mas de mim jogou meu maço novinho no lixo, e, se não fosse ele, o reset o faria de qualquer forma. Tudo bem. Yonggi levanta da única poltrona disponível no nosso cubículo da enfermaria. Eu realmente não posso fazer muita coisa, mas talvez ela possa ajudar. Ela quem? Eu pergunto desconfiado. E importa? De mim sobrepõe meu questionamento. Lee Eun-yong. Yonggi responde mesmo assim. Lee Seon-yong. Hosuke repete, parecendo buscar alguma familiaridade no nome. Eu já lembro de ter escutado em algum lugar. Certamente ouviu, Yonggi garante, pendurando a mochila abarrotada de livros nas costas. A despeito de sua afirmativa, pouco se atém a essa ramificação da conversa. Então Ogo gesticula com a cabeça. Vamos. Espere. Hosuke diz antes que o deixemos sozinho. O que acontece se der meia-noite e eu ainda estiver aqui? Jimin nega com a cabeça, tão sem certeza quanto eu. Pelo que me explicaram, você deve continuar aqui, mas seus registros de entrada no hospital irão sumir. Não acho que vá causar nada além de uma puta confusão com os médicos, Yonggi é quem supõe. Apesar das pontas soltas, nós estamos começando a desenhar o padrão, ou o mais próximo possível disso. Enquanto esperamos Yonggi, Jimin e eu tentamos listar o que podemos correlacionar até agora. O reset funciona com tudo e todos, menos com os envolvidos no acidente e qualquer coisa que haja diretamente em nossos corpos. Além de apagar a memória do dia, o glitch da meia-noite devolve pessoas e coisas à posição inicial em que estavam. Mais uma vez, não se aplica a nenhum de nós. Se eu estiver no Brasil quando a meia-noite chegar, eu continuaria no Brasil. Mas se, por exemplo, minha mãe estiver lá, ela retornará ao seu quarto, que é seu ponto de partida. Sempre citando o Brasil. Gostei. O que nos motiva a fazer isso foi que, ao corrermos com Hosuke desacordado para fora de sua casa, nós descobrimos que Belinda e Naruto não estavam em sua garagem. Apenas Pandora estava lá. Por isso, reforçamos que minha Bi e o carro de Hosuke voltaram aos seus respectivos pontos de partida. Como ponto inicial de Pandora era a própria garagem de Jimin, ali permaneceu. Mas, além disso, não há muito o que sabemos. Tudo ainda é uma grande incógnita. E eu não conheço nenhuma equação matemática que possa revelar seu valor. Nós voltaremos antes disso para evitar maiores dores de cabeça, Jimin garante, tocando o topo da cabeça de Hosuke, que continua deitado. Você vai ficar bem? Sozinho? Hosuke parece hesitante sobre a resposta.
Mas um aceno positivo vem, ao fim. Só voltem, por favor. E pede. Jimin garante que sim. Em seguida, nós seguimos Yonggi pelo hospital, mas estranheza toma conta de mim quando percebo que, ao invés de nos levar para a saída, ele segue pelos corredores largos do prédio hospitalar. Quando olho para Jimin, ele devolve meu olhar com o mesmo tom interrogativo, dando início a uma breve e silenciosa conversa entre nós dois, que finda quando chegarmos em nossa decisão. Ele pergunta: Yonggi? Jimin chama, cuidadoso, e aponta sobre o ombro para trás, com o polegar. Nós já passamos pela saída. Eu sei, não vamos precisar sair do hospital. Ela está aqui, ele responde, sem parar para nos olhar. Olha, pertinho então, hein? Que coincidência. A confusão inicial se mantém, mas mais alguns passos e eu percebo para onde estamos sendo levados. Então paro bruscamente. Eu já sei onde é que é. É o lugar que tem corpos mortos, né? Eu esqueci o nome do local, tenho certeza. Né? Já é muito suspense, eu acho que é isso. Você só pode estar de brincadeira. Ela psiquiatra, deixa quieto. Confundi, eu achei que fosse onde guarda os corpos mortos. Yonggi e Jimin param de andar, alguns passos à frente e viram para me olhar. As expressões dos dois são distintas. Enquanto Jimin me repreende sutilmente, ainda vejo um resquício de concordância em sua expressão. Yonggi, por outro lado, parece irritado. O que é agora? Ele pergunta impaciente. Eu aponto para a placa ao lado da porta vai e vem que separa aquela ala do restante das outras do hospital. Ala psiquiatra. Isso é algum tipo de armadilha? Questiono desconfiado. Eu disse que nós não estamos doidos. Agora, os dois parecem compartilhar exatamente a mesma sensação. Tédio. John, Jimin suspira, dando 2 passos que nos separavam. Então agarrou meu pulso e me puxou junto com ele para seguirmos andando. E ainda teve a cara de pau de dizer: fique quieto. Eu não sei como você aguenta, Yonggi resmungou, revirando os olhos antes de tomar a frente e empurrar a porta. De tão desacreditado, eu até demorei para realmente perceber que Jimin continuou me tocando, sua mão ainda segurando meu pulso e seu polegar deslizando suavemente por minha pele quando ele olhou para mim por cima do ombro e sussurrou calma mais paciente. Sem saber exatamente como reagir, eu somente deixei um som mal-humorado arranhar minha garganta quando desviei os olhos, emburrado, mas sem parar de segui-lo e sem me soltar de seu toque contínuo. Climinha dentro do hospital. Quando chegarmos ao balcão semicircular no fundo do salão descolorido com tons de branco em todo canto, Yonggi parou diante de um dos atendentes, também vestidos de branco. Apenas as roupas dos visitantes que circulam pela área parecem fazer algum contraste. Ironicamente, a maioria se veste em preto ou cinza e tal percepção me deixa ainda mais desconfortável. É branco e mais branco salpicado com pontos de luto aqui e ali. Yonggi, no entanto, parece perfeitamente habituado ao ambiente. Eles não estão na lista, mas estão me acompanhando, então não entendi qual o problema, ele disse para o homem que se recusou a dar nossas credenciais de visitantes para seguirmos até a aula dos pacientes. Yonggi, você sabe que eu não posso liberar, o atendente respondeu, parecendo mais frustrado que impaciente. Sinto muito. Por favor. Ele juntou as mãos no balcão, inclinando-se brevemente mais para frente. Eita! É importante, Seok-jin. O Jin, eu tinha esquecido dele. Finalmente apareceu. Ele é o segurança da ala psiquiatra. Senti uma vibe de Wings aqui. O homem em sua frente recuou um pouco, reconstando no apoio de sua cadeira giratória. Ele passou a mão pela própria testa
e a língua pelos lábios antes de apertá-los um contra o outro. Eu sempre deixo que você entre e leve comida para ela. E você sabe que isso também é proibido, mas permitir a entrada de 2 pessoas que não estão na lista é algo que realmente eu não posso fazer. Nossa, a guria tá internada, então. Será que ela teve alguma coisa assim, tá na mesma vibe também? Não sei, a gente vai descobrir. Eu acho que fosse uma doutora, uma médica, mas é uma paciente que está lá dentro internada na ala psiquiatra. Uou. Vamos ver de que forma ela vai poder ajudar, né? Yonggi se curvou inteiro, até apoiar a testa nas mãos espalmadas no balcão de mármore. Alguns segundos depois, ele lentamente se ergueu com os olhos fechados, expulsando o ar como quem busca paciência, mas acabou por assentir. Ok, certo, obrigado, ótimo irmão você é. Então, o Jin é irmão do Yonggi, aí sem chances. Yonggi, o atendente o chamou em lamentação, mas eu apenas troquei um olhar assustado com o de mim ao descobrir que os dois são irmãos. Mesma coisa aqui. Eu fiquei chocado, velho. Vamos ver os comentários pra ver o que a galera falou. O Epa, eita, irmãos, quer fazer parte dessa família também. Todo mundo surtando. Eita, o Epa, eita. Enfim, é isso. O dia continua se repetindo, mas as surpresas nunca acabam. Esquece, o bruxo piromaníaco suspirou, gesticulando para nós. Vamos, espera. Eu apertei o passo para alcançá-lo, porque subitamente ele decidiu andar rápido como o diabo. Se essa tal Lee Seong-yong é a única pessoa que pode nos ajudar, nós não poderemos desistir assim. Dá um tempo com as conclusões precipitadas de Yonggi pediu, já empurrando a porta vai e vem para voltarmos para o lugar de onde viemos. Nós estamos literalmente indo embora. Yonggi para repentinamente, apontando para o próprio rosto. E soa ainda mais rude que eu quando pergunto. Essa é a cara de quem desiste facilmente, seu brutamontes? Não, não é. Então cale a boca e me siga antes que eu perca a paciência de uma vez. Não precisa falar assim com ele, Jimmy interveio com um tom suave, mas incomodado. Yonggi revirou os olhos, girando sobre seus próprios pés para voltar a andar. Só andem logo. Antes de voltar a andar, eu olhei para Jimin. Apesar de ter me defendido de certa forma, ele escondeu as mãos nos bolsos da jaqueta e apertou os ombros. Você realmente poderia parar com as conclusões precipitadas. Aliás, dito isso, volto a seguir Yonggi. Com um suspiro cada vez mais impaciente, eu também enfiei as mãos nos bolsos da jaqueta e me mantive um passo atrás dos dois, já irritado com a quantidade de broncas que ando levando. Mas, pelos minutos seguintes, nada é dito. Seguimos um atrás do outro, calados, até que, depois de uma odisseia inteira, chegamos a um pátio cercado pelos prédios do hospital e dividido por um muro coberto por trepadeiras. Eu estou confiando que esse dia realmente vai se repetir, porque o que nós vamos fazer agora é meio que contra as regras e arriscado. Yonggi então disse, regulando as alças da mochila numa cama que não parece tão coerente com seu aviso. Eles vão roubar a menina lá da psiquiatra, né? Eu já tô imaginando eles pegando o carro, sei lá, velho, explodindo a parede. Passou por isso na minha cabeça, sei lá. Como o dia vai se repetir, então vamos meter um louco aqui. Vai se repetir mesmo, a parede vai voltar ao normal, vamos quebrar tudo. Sei lá, sei lá o que eles vão fazer. Eu estou confiando que esse dia realmente vai se repetir, porque o que nós vamos fazer é algo meio contra as regras e arriscado. Tá. E o que nós vamos fazer? É de mim quem pergunta. Yonggi não responde, no entanto. Em silêncio, ele apenas olha para uma das janelas do prédio do outro lado do muro. Quando a curiosidade me leva a olhar na mesma direção, eu resfolego com um susto ao ver uma mulher nos olhando de volta atrás do vidro protegido por grades. Venham. Ao fim, tudo o que ele disse. Eu olho para o lado e vejo de mim já olhando para mim, os olhos pequenos arregalados. Você viu aquilo? Eu pergunto, num sussurro, sem muita discrição ao apontar na direção da janela. Ele balança a cabeça para cima e para baixo, com os olhos ainda arregalados. Haha.
Fofo. O quê? Agora sou eu quem arregala os olhos, apavorado com o que se passa por minha mente, naturalmente. O quê? De mim questiona, confuso. Eu o olho novamente e foco nas bochechas gordas, nos olhos que parecem rasgados pelas garras de algum animal, e nos lábios cheios e no nariz miúdo. Quase em colapso, eu faço um gesto negativo, vindo para seguir Yonggi imediatamente. Nada, e digo, de costas para ele. Eu ouço o som do que parece uma risada discreta logo antes de ouvir as passadas de seu coturno esmagando a grama quando ele começa a me seguir. Você continua esquisito demais. De repente, eu sinto seu corpo colar na lateral do meu quando ele me alcança. Assustado, eu congelo no lugar quando sinto seu braço envolver meu ombro e seu rosto se aproximar um pouco mais. Quase num sussurro confidencial, ele diz: "Mas quer saber um segredo? Eu adoro isso em você." O quê? Em choque, eu uso meu braço para afastá-lo bruscamente. Simultaneamente, continuo olhando com os olhos arregalados e quero que o universo inteiro exploda por sentir meu rosto tão quente mais uma vez. "Quando você vai parar com essa merda?" Pergunto, quase fervendo de raiva, ou seja lá o que isso for, o que eu estou sentindo. Parar com o quê? De mim pergunta cínico. Recebi uma mensagem. De fletar com você? E eu não chamaria isso de flerte. Jesus, eu acabei de gaguejar. Eu não chamaria isso de flerte. Jesus, eu acabei de gaguejar. De mim mantém a distância entre nós dois. As mãos voltam para os bolsos da jaqueta e ele inclina o rosto brevemente para o lado, sempre com um sorriso atravessado nos lábios. "E como você chamaria?" Questiono mais uma vez. "Porque é exatamente isso que eu estou fazendo, gênio. Eu estou flertando com você há muito tempo." Eita nós! Revelações. Dentro de um hospital. Não. Não, inferno, não. Eu me odeio. Eu odeio. Eu odeio sentir que eu estou prestes a queimar com calor em minhas bochechas, que talvez nunca tenham ficado tão vermelhas quanto devem estar agora. Eu odeio que ele tenha esses efeitos em mim, cada vez mais. Diante de minha incapacidade de reagir, de mim não parece ter qualquer reação negativa. Ele parece gostar. Ao menos é isso que seu sorriso insistente me faz pensar. "Eu realmente adoro te ver tão vermelho por minha causa, JK." E diz, comprovando minha impressão inicial. De mim gosta de provocar, né? De mim gosta de provocar. Ó, tô achando legal o capítulo, tipo, como tá se dando, né? Eles vão aprontar alguma coisa, mas também tem que ter, né, o desenvolvimento dos dois personagens. Então eu entendo esses momentos assim que parece que a história para tudo ao redor pra focar neles, mas eu entendo que é pro desenvolvimento dos dois também, né? Do lance amoroso, caso tenha, né? Que pra mim, assim, ó, tá ótimo. Se não tiver ou não, tá perfeito, assim, também, do jeito que tá. Ainda atrapalhado e desfocado pelas últimas palavras de mim, eu demoro um tempo para perceber que, na extremidade do muro, existe uma porta metálica que interliga os dois pátios, e agora ela está aberta, apesar de instantes atrás parecer muito bem fechada. Pare de brincar e foque no que realmente importa, babaca. É tudo o que eu digo para de mim antes de qualquer ridiculamente correr para longe dele em direção a Yonggi. "O que vocês estavam fazendo?" Então o piromaníaco pergunta, sem o franzido e tudo. "Nós precisamos ter um pouco mais de cuidado agora." "Não era nada", eu respondo. Eu estou prestes a perguntar como ele conseguiu abrir aquela porta. Então acusá-lo de bruxaria por fazê-lo. Mas um grito assustado morre em minha garganta quando paro diante do espaço aberto entre um pátio e o outro. Eu vejo uma mulher com uma enorme camisola branca parada bem ali, sorrindo e olhando diretamente para mim. A visão por si só seria assustadora o suficiente, mas não é uma mulher qualquer. É a mesma que, alguns minutos atrás, estava olhando para nós pela janela. "Já faz um tempo", ela diz, o mesmo sorriso enrugado, ainda mais seu rosto já envelhecido,
envolto por cabelos grisalhos. A princípio penso que ela está falando com Yonggi, já que eu nunca vi essa mulher na vida, mas ela continua olhando para mim, até o momento em que olha para de mim quando ele para ao meu lado e então diz: Janku, Jimin. Eles já foram lá, eles devem ter esquecido. Vamos continuar lendo. Eles devem ter esquecido, velho. Nossa. Naturalmente, eu me apavoro mais uma vez. Um arrepio sobe por meu corpo inteiro e eu não sabia o que pensar. Mas a sensação ainda pior é quando eu busco Yonggi com o olhar à espera de uma explicação. E eu encontro com a expressão tão mortificada quanto a minha. Vó, ele chama num fio inconsciente de voz. Desculpa pelo barulho, minha cadeira virando. Ele ainda é... Meu Deus, me deu um bug até. Vó, ele chama num fio inconsciente de voz, entregando ainda mais seu pavor e confusão. A senhora os conhece? A despeito de todas as expressões apavoradas em sua frente, a velha continua sorrindo como se absolutamente nada estivesse acontecendo. Minhas crianças, para piorar, ela ri. Vocês ficam confusos toda vez. Vó, Yonggi a chama mais uma vez. Como a senhora sabe o nome deles e por que está falando como se já os conhecesse? Porque eu conheço todos vocês, meu menino. Meu menino, não é óbvio? A mulher certamente parece louca. Ela fala como uma desequilibrada e sorri como uma desequilibrada. Se fosse apenas isso, eu já estaria longe daqui, mandando Yonggi para o inferno. Mas ela sabe meu nome e eu tenho certeza que nunca a vi antes. Nós precisamos ser rápidos, ela diz, olhando para trás. O pátio do lado da psiquiatria estava vazio. Mas é possível ver o movimento dentro do prédio através das enormes janelas de vidro. Se eles nos pegarem, teremos que esperar até que esqueçam para podermos conversar novamente, não é? E diz, quase brincalhona. Quem é você? Eu solto a pergunta rudemente, ainda tomado por arrepios. O sorriso dela diminui gradativamente, mas seus olhos continuam com um brilho suave, a expressão cheia de rugas, entregando algo como carinho. Então ela passou para o nosso lado do pátio, seus pés nus pisando na grama e meu coração quase parando de funcionar quando, acompanhando suas passadas, a porta de ferro grunhiu a começar a fechar, até soltar um clique ao fechar completamente assim que ela parou a um passo de mim. Eu estou apavorado como nunca estive antes, ainda mais quando percebi que os dias estão se repetindo. É uma sensação completamente nova, uma mistura de pavor, curiosidade e admiração. E diante disso, ela revela: Janku, minha criança, eu sou a pessoa que te ajudou nas últimas 98 vezes. Uou! 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 Eu sinto que poderia vomitar com o nervosismo, a náusea tomando conta de mim, quando recuo com um passo assustado. Sem calcular bem a minha passada, eu acabo pisando no pé de mim, o que mais uma vez me faz ter um sobressalto pelo susto. Talvez um reflexo, ele toca as minhas costas para me ajudar a manter o equilíbrio, mantendo a mão na base de minha coluna mesmo quando já estou firme outra vez. O que é isso? Eu pergunto, ainda sentindo o coração disparar como poucas vezes. Por que você fica falando dessa forma? Eu nunca te vi antes. A senhora não se abala por meu tom arrédio, me fazendo abrir caminho quase instintivamente quando ela volta a caminhar com passos calmos, seguindo em direção a um dos bancos de madeira do prédio, no pátio. De mim diz subitamente, virando para acompanhá-la com o olhar. Eu já te vi. Ela para de andar e lentamente vira para nós. Uma brisa leve, porém gelada, dispersando os cabelos grisalhos e fazendo esboçar a longa camisola branca, enquanto ela pousa as duas mãos na altura da própria ventre.
Seu rosto e nome são familiares. Lee Seon-yong. Ele continua. Sua expressão carregada tanto com a surpresa quanto um súbito entendimento. 3 anos atrás, você estava em todos os noticiários do país. Estava? Pergunta, sem se afetar pela pergunta. Eu, no entanto, não sei sobre o que de mim está falando. Você invadiu uma conferência que estava sendo transmitida nacionalmente, de mim diz, ainda em choque. Caminhou diretamente até o CEO de uma das empresas presentes e implorou que ele interditasse uma das obras em andamentos. Disse que um acidente terrível aconteceria na manhã seguinte e criou maior caos quando os seguranças tentaram te retirar do salão. Me chamaram de louca, ela disse suavemente, os olhos descendo pela própria vestimenta antes de voltar a mirar as orbes escuras em nós. Me chamam até hoje, mas todos sabem o que aconteceu no dia seguinte. O acidente de mim parece respirar com dificuldade. O acidente dessa loja aí que eu não sei pronunciar. Da Subong Yang. Uma das vigas da construção cedeu e resultou na morte de Jeon Dong-gyu. Sou eu quem digo, sentindo meu corpo perder a Nossa, eu até me emocionei, velho. Caralho! Desculpa o palavrão. Essa altura pensa muito. Vou até beber. Caralho! Puta que pariu! Na morte de Jeon Dong-gyu, sou eu quem digo, sentindo meu corpo perder a força quando percebo. Até chorei. As peças de emoção, assim, meu Deus, foi tanta surpresa assim. Relaxa, eu sou assim mesmo. Na pré-estreia dos Vingadores eu tava assim também. Se encaixando ao ouvir o nome da empresa desgraçada. A morte de meu pai. Todos ficam em silêncio, apenas o farfalhar das folhas agitadas pelo vento resultando em algum som. Perdido, eu olho para cada um deles. O sorriso da velha sumiu, dando lugar a uma expressão mais carregada de pesar. Yonggi parece confuso como nunca, e de mim já perdeu completamente a cor olhando para mim. Mas como é que essa mulher, ela lembra deles? O reset não funciona com ela também, eu quero saber o porquê disso. Porque ela lembra do Jimin e do JK e eles não lembram dela. Eu até me perdi, nem sei onde que eu tava. Ah tá, achei. Eu não devo estar tão diferente. O acidente da obra chefiada pela empresa Tananã e Tananã foi o que tirou meu pai de mim, e descobrir que, de alguma forma, a avó de Yonggi tentou impedi-lo me faz sentir coisas demais de uma só vez. Em sua maioria, coisas ruins. Como ela sabia? Por que não se esforçou mais? Se o CEO da Tananã tivesse dado mais ouvidos a ela, eu ainda teria meu pai? Os questionamentos me sufocam tanto quanto os sentimentos, mas tudo ainda fica mais confuso quando de mim parece mais afetado que eu, ao ponto em que seus olhos continuam arregalados em minha direção por longos instantes, até que seu corpo tem um solavanco suave e ele cobre a boca com a mão por um segundo antes de virar de costas para nós e, curvando para frente, começar a vomitar. Eu não estou entendendo, vó. O que é tudo isso? Yonggi pergunta, sua avó tremendo tanto quanto minhas mãos e pernas. Não está óbvio? Ela olha para mim, lentamente, deslizando o olhar até de mim e ajoelhando no chão, ofegando. Isso é o destino. A senhora precisa me explicar melhor, ele pede, visivelmente agoniado. Os dias estão se repetindo, não é?
ela não parece dar tanta atenção ao próprio neto, caminhando o restante do caminho até o banco, onde cuidadosamente senta com as mãos repousando nos joelhos. Você precisa ajudá-los, Yonggi. Trazê-los até a senhora era minha ideia de ajuda, ele parece se exaltar, apontando para de mim. Mas olha o que está acontecendo. Ninguém está entendendo nada. Ela levanta o rosto para o céu, fechando os olhos como quem serenamente aproveita a brisa e o ar puro. Sem voltar a nos olhar, a velha diz: confie mais em você, meu menino. Você não sabe o poder que tem. Não sabe quantos ajudou em todas as outras vezes. Yonggi passa a mão pela testa, começando a andar de um lado para o outro. Minha cabeça vai explodir. Eu juro que vai. O tempo está acabando. Essa é a penúltima chance. Ela continua, mas volta a sorrir como se houvesse espaço para isso. Mas eu confio em vocês. Louca, pirada do inferno, isso que ela é. Ainda sentado, ela olha para Yonggi por um instante antes de voltar a olhar para mim. Ele esquecerá de tudo isso mais uma vez, mas eu sei que vocês darão um jeito, e anuncia, com mais um sorriso que parece flutuar em seu rosto. A velha fica de pé. Nosso tempo acabou. Ei! Uma quinta voz desconhecida grita e nós todos olhamos na direção da fonte. Seon-young, por outro lado, sequer se move, como se já fosse esperado. Então a enfermeira se aproxima às pressas, olhando-nos com uma repreensão silenciosa. Sua voz, no entanto, é suave quando ela toca na senhora louca. Seon-young, se a senhora não pode ficar aqui. Sim, minha querida, me desculpa, a porta estava aberta, então resolvi explorar novos horizontes. A velha diz, a voz num misto de arrependimento e diversão, soando muito mais fraca e distraída que durante todo o tempo em que falou conosco. Eu não acredito, isso não pode acontecer. A enfermeira suspira, começando a guiar a senhora em direção ao outro lado do pátio. Venha comigo, eu vou te deixar com um outro enfermeiro antes de reportar à segurança que algum cabeça de vento abriu a porta. Obrigada, você é muito gentil. A louca sorri, mas os pés nus param sobre a grama úmida quando ela está em minha frente. Seus olhos viajam até de mim que ali caído no chão, observa a cena em silêncio. Querido, ela chama, então... Ai, meu Deus. Mano, tá muito bom esse episódio, é o melhor episódio. Ele murmura, quase num sobressalto, limpando a boca com as costas da mão. Não demore para contar a verdade dessa vez. Os olhos pequenos dele se arregalaram, ainda que tudo que Seon-young diga que seja carregado por um tom suave, sempre tão pacífico que é capaz de deixar Os olhos pequenos dele se arregalaram, ainda que tudo que Seon-young diga seja carregado por um tom suave, sempre tão pacífico que é capaz de deixar um doido. O garoto na cama de hospital foi um erro. Se vocês não agirem rápido, ele não resistirá. O que? De mim dá voz ao questionamento que passa por minha mente. Garoto na cama de hospital? Hosuke? Boa sorte, crianças. Ela diz olhando para cada um de nós. Quando seus olhos pousam por último em mim, ela aproxima a mão enrugada de meu rosto. Então a pele áspera toca a minha e todo o ar parece fugir de meus pulmões. Milhões de flashes passando por minha mente quando o toque se concretiza. Ao afastar a mão, ela pisca lentamente e diz: você sabe o que tem que fazer. Então se deixa ser levada pela enfermeira de volta para o lugar de onde não deveria ter saído. Em choque, eu toco minha própria cabeça. Meus olhos... Eu tô todo arrepiado, gente, sério. Meus olhos arregalados e meu coração disparado com o que acabou de acontecer numa fração de segundos. Quando ela me tocou, eu vi. Eu e de mim, juntos. Meu Deus. Em centenas de realidades alternativas. Tão rápido quanto a luz eu viajo pelo espaço. E minha mente se lotou de imagens de nós dois como se fossem lembranças. Ao fim... minha visão escureceu e uma voz sem som reverberou em minha consciência. De mim é nosso destino. Cumpra nossa promessa. E fim.
Vamos ver se tem alguma coisa da autora. Eu sei que vocês devem estar ainda mais confusos com tudo o que aconteceu nesse capítulo. Mas a boa notícia é que Seon Young colocou quase todas as peças do quebra-cabeça na mesa agora. Agora eu só preciso montar para que tudo seja esclarecido. Aliás, verão como o JK tá cada vez menos aversos ao toque do Jimin e como eles estão aprendendo a conversar com um olhar. Eu fico tão soft demais com meus bebês evoluindo aos poucos. E eu tenho uma boa notícia. O próximo capítulo já está em andamento. Tcharam. Por hoje é só e é isso. E vamos pro próximo capítulo, ler o que vai acontecer nessa bagaça, velho. Capítulo 12, Pequenas Vitórias. Vamos ver, velho. Meu Deus do céu. Vou até beber água aqui. Eu tô muito surpreso com esse capítulo. No capítulo anterior, quando ela me tocou, eu vi, eu e Jimin juntos, em centenas de realidades alternativas. Tão rápido quanto a luz viaja pelo espaço. Minha mente se lotou de imagens de nós dois como se fossem lembranças. Ao fim, minha visão escureceu e uma voz sem som reverberou em minha consciência. Jimin é nosso destino. Cumpra nossa promessa. Vamos lá então, né? JK, a voz de Young me alcança. Opa. Arrastando-me para fora do que parece ter sido um transe. Depois de piscar com total letargia, eu olho para ele. Por um momento, eu me sinto anestesiado, mas então minha atenção recai em Jimin, que finalmente começa a se levantar do chão. Quando seu olhar encontra o meu, minha mente é bombardeada mais uma vez, tornando ainda mais vivida as imagens de nós dois que o toque de Seon Young... eu acho que eu tô pronunciando errado, mas... fazer o quê? Despertou em mim. Minha mente gira tanto que meu corpo perde o equilíbrio e eu recuo com um passo, tentando me manter de pé. Jeon, agora é de mim quem me chama. Mas eu apenas continuo olhando com os olhos arregalados, balançando a cabeça em negativas constantes. Meu peito se aperta como se uma visão invisível me esmagasse inteiro e meu coração dispara contra os dedos que me aprisionam. Jeon, você que está tendo outra crise? Mais uma vez Jimin pergunta. Ele ainda não recuperou a cor, mas sua preocupação está inteiramente voltada para mim. Quando ele dá o primeiro passo em minha direção, um som abafado escapa por meus dentes cerrados com força e eu recuo mais uma vez, lançando um último olhar desesperado em sua direção antes de, quase instintivamente, correr para longe dele. Eu corro por todo o hospital, ouvindo enfermeiros, médicos e segurança chamando a minha atenção até que eu chego ao lado de fora. Com o sol me encontrando mais uma vez, eu paro somente por mais um instante antes de voltar a correr. Não pode ser. Não pode ser. Eu e Jimin nunca estivemos juntos. Então por que as imagens não saem da minha mente? Aquela mulher me deixou louco. Exatamente como ela é vacilão. Então eu corro até levar meu corpo à exaustão, tentando assim exaurir minha mente até deixá-la vazia, livre de tudo que estava acontecendo. Mas minha força acaba antes que minha mente sofra qualquer efeito. Então eu desabo na calçada, com as costas apoiadas contra a fachada de uma loja qualquer sem me importar com todas as pessoas que passam de um lado para o outro. Taquicardíaco, eu levo ao meu peito para sentir as batidas aceleradas e descompassadas esmurrando minha palma e fecho meus olhos com força quando aperto o tecido da minha blusa. Por que tudo isso continua acontecendo comigo? Porque parece que agora eu estou completamente interligado a Jimin. Nada faz sentido. Levando pelo caos interno, eu reúno minha reserva de energia e me apoio na parede para me reerguer até olhar ao redor. Quando eu encontro o primeiro supermercado nas proximidades, eu vou direto até ele e compro um maço de cigarros baratos, rasgando o plástico que envolve a caixa antes de deslizar o primeiro para fora.
Tem fogo? Eu pergunto ao segurança, que me olha com desinteresse antes de negar. Ótimo, resmungo sozinho, mantendo o cigarro em mãos quando caminho até a parada de ônibus, depois de pôr todo o percurso antes de chegar em casa. Ao entrar e percebê-la vazia, eu vou direto ao meu quarto e reviro meu armário em busca de meu isqueiro antigo. Quando o encontro, eu sento no chão e acendo o primeiro fumo, tragando fundo enquanto meus olhos continuam focados num ponto qualquer em cima da minha cama bagunçada. No silêncio de minha própria companhia, eu deixo a nicotina penetrar e se espalhar por meu corpo em busca de algum alívio. Mas tudo que sinto é vontade de vomitar e de chorar e de morrer. Mesmo assim, eu acendo o segundo e terceiro quase em sequência, até a fumaça se acumular em meu quarto, transformando-o numa cabine cancerígena que me envenena ainda mais. Quando cigarros não fazem efeito algum, eu os deixo de lado para ir até a cozinha, onde abro o armário mais alto e encontro uma garrafa de gin pela metade, a mesma que durante as noites, secretamente, minha mãe mistura com tônica e limão para beber sozinha, talvez para adormecer o oceano revolto de sentimentos ruins que mora dentro dela, que fica no Sharon, não é mesmo? Agora é a minha vez. Minha consciência turbulenta implora pela dose que acabo de preparar, mas a boca do copo mal chega à minha e eu ouço o som agudo das dobradiças sem lubrificação da porta ao se abrir. Yang? Então Jung-hee me chama ao aparecer na porta da cozinha, segurando as alças da mochila em suas costas, o uniforme da escola um pouco sujo e amarrotado. Eu volto a esfregar o corpo, apertando minhas sobrancelhas ao olhar para o relógio ao lado da geladeira. Depois de volta para o meu irmão. Você deveria estar na escola. Não preciso perguntar, ainda está muito cedo para ele ter sido liberado das aulas. A despeito de ser pego no flagra, ele não se abala muito. Jung-hee nunca foi muito expressivo, ele sempre foi tímido e ainda mais que eu costumava ser e bastante introspectivo. Mas desde o acidente e consequentemente morte de nosso pai, ele parece ter se retraído ainda mais numa bolha de quietude e apatia. Por isso, ele ergue os ombros num gesto de desleixo, sem se alarmar. E você deveria estar na universidade, então dá o troco caminhando até pegar a garrafa de água na geladeira. Quando também para ao meu lado para pegar um copo limpo, ele olha para o que eu tenho em mãos. Depois seus olhos arredondados e castanhos sobem lentamente até meu rosto. Você está bebendo, Yang. Agora é minha vez de dar de ombros. Eu não preciso dar satisfações a um moleque de 15 anos. Principalmente nas circunstâncias atuais. Está fedendo a cigarro. Ele aponta mais uma vez, parecendo decepcionado, um tanto mais triste que o normal. Achei que tinha decidido parar de fumar. Você é meu irmão mais novo, Jung-hee. Pare de agir como se fosse responsável por mim. Ele continua me olhando e o silêncio preenchendo a cozinha até que o estalo das pedras de gelo no meu corpo parecem arrancá-lo de seu transe. Então você deveria agir como se fosse o irmão mais velho, ele diz. Eu não respondo, apenas fico em silêncio, copo na mão, enquanto ele finalmente bebe sua água e devolve a água à geladeira, saindo da cozinha sem parecer ter outra coisa para falar. Mas então ele para e me olha ali da porta. Mãe ficou preocupada. Ele avisa, com um peso que quase me passa despercebido. Ela foi te acordar de manhã cedo e você não estava em casa, mas seu celular estava. Avisa a ela que você está bem, pelo menos. Ele volta a segurar as alças da mochila, brincando com as pontas antes de voltar a pousar os olhos apáticos em mim. Ela queria que você fosse me levar na escola e me pegasse depois da aula, para ficar comigo, porque ela tem um encontro depois do trabalho. Ele pareceu cauteloso, agora, mas ainda amargo. Não seja um babaca sobre isso, Yang. Deixa ela tentar voltar a ser feliz. Eu não aguento mais ouvir ela chorando no meio da noite.
Depois de tudo, eu esqueci sobre o suposto encontro da minha mãe. Assim como deixei, esqueci da raiva que senti sobre isso. Agora que lembrei, eu novamente sinto a mesma queimação na boca do estômago e minhas narinas dilatando quando puxo o ar com mais força. Eu não consigo aceitar, eu não consigo ver isso como isso não seria uma traição ao nosso falecido pai. Da mesma forma, Jung-hee não parece disposto a aceitar qualquer resposta diferente do que ele espera. Então ele finalmente sai da cozinha e, sozinho, eu desconto toda a minha frustração e confusão no corpo de gin tônica. Quando o álcool mostra seus primeiros efeitos depois da segunda dose, eu deixo o copo sobre o balcão e vou até meu quarto. Com a porta trancada, eu espero esquecer que o mundo exterior existe. Eu espero esquecer das palavras de Jung-hee, do encontro de minha mãe, de Jimin e da imagem de nós dois que não sai da minha cabeça. A falta de sucesso me agonia. Minha mente continua a mil enquanto eu não encontro qualquer distração, às vezes andando sozinho pelo quarto pela insuportável incapacidade de ficar parado. O corpo tão agitado quanto mente. Horas se passam até que eu gastei tanta energia quanto possível. Deitado no chão do quarto, olhos focados no teto, sensação de aperto no peito me acompanhando há horas, desde que saí do hospital. No silêncio quase absoluto do meu refúgio, o som do celular vibrando em minha cômoda soa mais alto do que deveria. Por pura falta de alternativas para me distrair, eu vou até o aparelho. Na tela, a notificação de uma nova mensagem de um desconhecido. Jungkook? Ponto de interrogação. É de mim. Onde você conseguiu meu número? Perguntei a todos os seus colegas de curso até encontrar um que tinha. Delete. Não me mande mensagens. Menos ainda me ligue. Eu não precisaria mandar mensagem se você não tivesse corrido daquele jeito. Eu fiquei preocupado. O que aconteceu? Você está bem? De mim? Por favor, só me deixe em paz. Eu estou preocupado, JK, e nós estamos juntos nessa, então converse comigo. Por favor. Você bloqueou esse número. Barbaridade. Barbaridade. Eu te odeio, JK. Eu te odeio nesse momento. Tá todo mundo falando ali nos comentários. Tipo, meu Deus, JK, você é um idiota, você é um idiota, você é um idiota, você é um idiota. É sobre isso. Eu deixo o celular de lado, sentindo meu peito ainda mais apertado. Todos os sentimentos ruins de antes, agora somados a uma sensação de arrependimento quase instantâneo. E me confunde ainda mais, porque eu não entendo o motivo de me sentir tão mal por ter mais uma vez afastado de mim. Não é a primeira vez que eu tento repelir sua aproximação, mas é a primeira vez que isso me faz sentir um nó na garganta. Uma vontade de voltar atrás. Mas eu não faço, eu me forço a aceitar em silêncio, na solidão, todos os sentimentos que me dominam. A noite passa, Jung-hee bate em minha porta me chamando para jantar, eu ignoro. Ignoro o som discreto de minha mãe chegando em casa mais tarde que seu horário usual depois de seu encontro, e ignoro quando ela também bate em minha porta. Mas minha mãe não decide me ignorar. Jungkook, ela me chama abrindo a porta com cuidado. Seus passos quarto adentro são o som seguinte que eu escuto. Eu continuo calado, olhos abertos, o aperto no peito me consumindo por inteiro. Seu irmão me ligou para dizer que você estava em casa, ela fala ainda baixo. Sob a pouca luz que me vem dos postes na rua, eu a vejo usando uma calça branca. A blusa é bonita e os cabelos parecem presos no penteado um pouco desajeitado. Porque a minha mãe nunca teve muito jeito para isso. E ela deixa a bolsa em cima da cama. É de couro sintético, de uma marca pouco luxuosa. Eu quem comprei para ela com o primeiro salário, anos atrás, e ela ainda usa em ocasiões que considera especiais. Então ela não se importa em se ajoelhar no chão ao meu lado com sua calça clara, mas tem cuidado de deixar a bolsa velha e barata sobre o colchão. Eu estava preocupada. Meus olhos continuam pousados na bolsa. O nó na garganta se aperta e eu me sinto sufocar e minha visão se torna ainda mais comprometida, completamente turva. Filho, ela me chama. A preocupação subitamente mais visível em sua voz quando ela arrasta os joelhos pelo chão até parar ainda mais perto de mim, sua mão tocando meu rosto.
por que você está chorando? Eu não respondo, mas dessa vez não é por falta de vontade. O que me falta é coragem. Coragem para enfrentar tudo o que está acontecendo. A mesma coragem que me faltou para viver depois que meu pai deixou a mesma coragem que me faltou para viver depois que meu pai deixou fazê-lo e que continua se arrastando, piorando dia após dia. Eu me sinto tão covarde, tão ruim, porque minha covardia me fez transformar toda a minha tristeza em raiva e isso machucou as duas pessoas que eu mais amo. Isso machucou minha mãe e meu irmão mais novo. Por minha causa, nossa família não perdeu somente o pai. Nós perdemos também o filho mais velho. Nós estamos todos fragmentados, distantes um dos outros, há 3 anos, e a culpa é minha. Jianku, filho, ela volta a me chamar, desesperada quando meu choro se torna audível. Soluços e gemidos de dor escapando enquanto eu me sinto a afogar de vez. Meu menino, por favor, e pede, desajeitadamente, deitando ao meu lado e puxando meu corpo tão maior que o seu, tentando me proteger dentro de um abraço que eu não sentia há meses. Minha mãe não demonstrava real afeto por mim há tanto tempo, sempre sendo afastada por minhas explosões de mau humor, e eu me machucava ainda mais sentir que ela tinha desistido de mim. Mas agora, enquanto ela me abraça e me pede desesperadamente para dizer o que está acontecendo, eu sei que ela nunca desistiu de verdade, e isso me faz chorar ainda mais. Então eu choro até o ar faltar, até meu peito queimar. Eu choro até não ter mais nenhuma lágrima ou soluço, até não pedir força restante em meu corpo. Mas minha mãe não perde a sua sequer por um segundo. Seu braço sempre protetor, sempre me segurando como se quisesse me proteger de todo o mal do mundo. E finalmente exausto, eu dormi, no frio do chão, mas no calor de seu abraço. No último instante, antes de ceder ao sono, eu desejei que pudesse ficar assim por muito mais tempo, mas horas depois eu acordei sozinho. Nenhum traço de minha mãe estando em meu quarto comigo, em nenhum lugar. Ela não estava ao meu lado, sua bolsa não estava em minha cama, a porta não estava parcialmente aberta, como ela deixou depois de entrar. Puxando o celular, eu vejo que são quase 3 horas da manhã. Já passou da meia-noite. Um novo 21 de outubro começou. E tudo que aconteceu aqui, todo o choro, toda a fragilidade, todas as palavras carinhosas que ela disse enquanto me consolava, nada disso existe para ela. Não mais. A solidão parece ainda maior, engolindo meu corpo por inteiro, e eu me arrasto até a cama, onde me encolho sem um abraço para me consolar e me proteger, onde contemplo o que parece ser o castigo mais doloroso já imposto a alguém. E durante a madrugada, a sensação não alivia, o sono não volta a me embalar. Por mais exausto que eu ainda me sinta, eu apenas sinto a passagem, de cada segundo, cada minuto e cada hora, torturando a minha existência, até que o sol nasce mais uma vez. Jianku, apesar da luz irradiando janela dentro, eu não percebo que o dia já amanheceu até que minha mãe entra pela porta do quarto mais uma vez. Como eu já sabia, sem qualquer resquício de lembrança sobre a noite passada. Mesmo assim, sua voz falha quando ela me vê já acordado, encolhido, com os olhos inchados e lágrimas secas no rosto. Filho, assim como na noite anterior, sua voz rapidamente se carrega com desespero e preocupação quando ela se apressa ao se aproximar. O que foi? O que aconteceu? Eu olho para ela já vestindo o uniforme da Mon, e me sobe o impulso de dizer exatamente tudo o que aconteceu, de jorrar tudo o que eu venho sentindo há 3 anos. Mas qual ponto ela nunca lembrará. Então eu tento não gemer tanto ao sentir meu corpo estalar com dores ao me mover para tentar sentar. Ao perceber o meu esforço, ela coloca as mãos em meus ombros e me faz continuar deitado. É pra levar Jung-hee na escola, não é? Mais uma vez eu tento levantar, mas seu toque continua me mantendo na mesma posição. Eu já vou. Não, JK, ela nega, tocando em minha testa como se para esticar minha temperatura. Fique deitado, eu levo seu irmão. Eu não tenho força para discutir, mas também não tenho tempo. Após me lançar mais uma olhada preocupada, minha mãe sai do quarto. Muitos minutos depois,
Ela sai de casa com Jung-hee, sem qualquer impulso para enfrentar mais um dia que será apagado. Eu mal me movo quando ouço meu celular vibrar continuamente. Apenas olhando para a tela, eu vejo que é o número de Jimin. É claro que o reset faria se o número deixar de estar bloqueado em meu telefone. Diante disso, eu suspiro silenciando a chamada antes de me virar na cama, escondendo minha cabeça debaixo do travesseiro, debaixo do travesseiro para assim me esconder do resto do mundo. Distraído em minha própria mente, eu não percebo o momento em que alguém entra em casa, o que me provoca um sobressalto violento quando sinto uma mão tocar em meu ombro. Eu pedi folga no trabalho para cuidar de você, minha mãe diz, voltando a checar minha temperatura. Vá tomar um banho, filho. Eu vou preparar uma vitamina para você enquanto isso. Eu pisco levemente desacreditado. Minha mãe nunca falta no trabalho, mas aqui está ela, para cuidar de mim. Sem reação, eu apenas assinto num gesto surpreso e desacreditado, percebendo o sorriso carinhoso que ela me direciona antes de acariciar meu rosto e beijar a minha bochecha. Vá, ela insiste, puxando o lençol para longe de meu corpo. Você está fedendo. Eu olho para a roupa que eu estou usando já há mais de 48 horas, então sua observação faz sentido. Por isso eu sigo, calado, até o banheiro. Fala sério, Jung-hee. Mesmo me sentindo morto por dentro, eu não consigo ficar calado quando vejo que a privada está entupida mais uma vez, e nem é somente pelo loop. O Jung-hee tem mesmo uma bosta massiva que entope nosso vaso quase religiosamente. Depois de dar um jeito na merda alheia, eu me meto debaixo do chuveiro. A ducha quente cria um choque contra minha pele, me fazendo relaxar o músculo enquanto eu sinto a água escorrer de meus cabelos, por meus ombros até se chocar contra o chão e descer pelo ralo. Apenas interrompendo o banho quando minha mãe bate na porta dizendo que o café está pronto. Indisposto, eu saio do banheiro pra vestir... tá foda esse barulho. Eu saio do banheiro pra vestir um conjunto de moletom velho, porém limpo. E depois eu sigo até a cozinha com a toalha pendurada em meu ombro. Preguiçoso demais para secar meu cabelo apropriadamente. Quando me sento à mesa de 4 lugares, minha mãe coloca um prato com torradas e ovos mexidos ao lado de um copo de vitamina. Já faz algum tempo desde que eu me sento para tomar café. Eu sempre tentava sair sem comer, mas na maioria das vezes ela me fazia parar na cozinha para comer o que já tinha deixado preparado para mim. Coisa que eu fazia na completa má vontade, sequer me sentando para aproveitar sua comida ou sua companhia. A vitamina está muito gelada? Ela pergunta, caminhando até parar atrás de mim. Eu me assusto por um segundo quando sinto suas mãos puxando a toalha para secar meus cabelos, amassando-os suavemente para absorver a umidade enquanto espera a minha resposta. Com os olhos baixos, eu balanço a cabeça para os lados. Está boa, a comida também, digo, mesmo afetado demais para sentir o gosto do que mastigo. Ela não diz mais nada, mas seu toque, cuidadoso e maternal, segue secando meus cabelos. Ai meu Deus. Até que ela usa as pontas dos dedos para pentear os fios ainda úmidos. Está se sentindo melhor? Pergunta quando me vê terminar de comer. Suas mãos ainda cuidadosamente acariciando meu couro cabeludo. Eu não uso palavras para dizer que sim. Ela não diz nada. No instante, suas mãos param de me acariciar e eu percebo que ela parece mais tensa. Até que, hesitante, cuidadosamente puxa a minha cabeça até deitá-la contra seu ventre. Eu não lembro qual é a última vez que você me deixou cuidar de você dessa forma. Então confessa, o receio tão óbvio em sua voz. Receio de que eu volte a afastá-la a qualquer momento, exatamente como fiz durante os últimos anos. Mas agora eu não consigo transformar toda a minha dor e confusão em raiva. Finalmente, minha tristeza é fiel à sua natureza. Eu estou dolorosa e incuravelmente triste e nada mais. Doloroso, no caso, eu acho, né? Não sei. Enfim. Então eu apenas me permito ficar exatamente da forma que estamos agora. Minha cabeça repousando sobre seu ventre, que me abrigou e me protegeu desde o primeiro vislumbre da minha existência. Mesmo agora, ela ainda me protege como se eu fosse uma parte sua. Eu não sei quanto tempo ficamos assim, mas parece uma eternidade até que ela me dá um beijo carinhoso no topo da cabeça.
Vai descansar mais um pouco e me chame se precisar de alguma coisa. Eu a observo quando levemente se afasta de mim para pegar a louça suja na mesa e levá-la até a pia, permanecendo sentado até que arrasto os pés da cadeira pelo chão e me ponho de pé, incapaz de tentar prolongar nossos momentos juntos. Eu não posso fazer isso eu não posso fazer isso se mais uma vez ele será completamente apagado de sua memória, fazendo-a esquecer do primeiro momento de paz que tivemos em tanto tempo. Então me mantenho no quarto, criando tão poucas memórias quanto possível, porque é doloroso demais ser o único a carregá-las. À medida que o dia passa e a tarde se aproxima da noite, Jeong-hee e minha mãe começam a preparar o jantar, mas meus planos de continuar quieto, no entanto, são interrompidos quando eu ouço a campainha ecoar dentro de casa, alcançando meu quarto. Eu gostaria de fingir que não sei quem está na porta, mas a sensação no fundo do meu estômago diz o contrário. Então meu coração acelera e quase prende a respiração, os meus olhos focados na porta fechada de meu próprio quarto, até que acontece o que eu já esperava e batidas suaves são dadas nela. John, sou eu. Do outro lado de mim, diz. Eu me movo sobre a cama até sentar no colchão coberto pelo lençol bagunçado. E de repente, eu tava olhando os gatos aqui pra ver se meus gatos estavam aqui. E de repente minha roupa de moletom parece apertada demais quando eu me sinto sufocar em antecipação, sem saber o que ver em de mim pode provocar em mim. Quando ele desiste de esperar uma resposta e gira a maçaneta, eu aceito que eu vou descobrir agora. Então a porta se abre. Jimin aparece em minha frente sem sair do lugar. Um casaco enorme cobrindo seus braços, quase engolindo suas mãos, os cabelos caídos na testa e a respiração parecendo mais tensa que o normal. Os nossos olhos se encontram no silêncio, nem ele, menos ainda eu, falando qualquer coisa. Quanto tempo demais se passou? Ele pergunta. Vai conversar comigo ou vai me mandar embora? O tom ressentido de sua voz me faz sentir como se uma agulha perfurasse meu coração. Eu não entendo porquê, mas a sensação me faz querer dizer para ele ir, porque me assusta perceber que, agora, eu estou muito mais vulnerável de mim e ao que ele demonstra sentir em relação às minhas atitudes. No entanto, algo age mais forte, algo como um impulso. Talvez o instinto e minha voz sai sem que eu realmente pense em minha resposta. Fique. Ele não demonstra felicidade, mas também não consegue esconder a forma como seu corpo reage em alívio imediato. Sua expressão relaxando assim como seus ombros, seus pés finalmente se movendo sobre o chão para que ele se aproxime de mim. Como você descobriu meu endereço? Pergunto, da mesma forma que nós planejamos descobrir o de Hosuke. Ele responde, olhando para o espaço livre na cama antes de olhar para mim. E o Hosuke, gente? Posso sentar? Hosuke sumiu, né? Tipo, cadê o Hosuke, velho? Eu assinto silenciosamente, um pouco acuado quando o vejo sentado sobre o colchão estreito, tentando parecer sutil enquanto passo os olhos pro meu corpo. Me deixa um pouco constrangido, porque é um lugar pequeno e muito mais simples que seu próprio quarto. Mas Jimin não parece fazê-lo com julgamento. Ele parece genuinamente curioso e os olhos vividos varrendo cada pedaço de meu esconderijo bagunçado até que posam numa parede recoberta por pôsteres de algumas bandas e um banner já envelhecido, mas ainda orgulhosamente posicionado no centro de todos os outros. Então ele sorri, lendo a única frase gravada na tela. Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Lê em voz alta. Você realmente gosta de newts. Você também. Surpreendentemente, eu consigo lembrar. Ele mantém o sorriso, agora voltando seus olhos para mim. Então, você vai me dizer por que voltou a me afastar desse jeito tão de repente? Ou prefere continuar conversando sobre filósofos para evitar o assunto? Eu me reencosto na parede, esfregando as mãos sobre minhas coxas para tentar aliviar a sensação de ansiedade que preenche meu peito enquanto eu lembro do motivo. Na verdade, como eu posso lembrar de algo que eu sequer esqueci por um segundo que seja? Eu não sei o que quer dizer de mim, digo.
me sentindo vulnerável por permitir que minha voz tremule tanto. Só me diz a verdade, John, ele pede, tão ansioso quanto paciente. Como alguém que se aproxima de um animal acuado, ele se move até a cama até ficar de frente para mim, sua mão receosamente tocando minha perna como se para me assegurar de algo. Nós estamos juntos nessa, não estamos? É insano, eu anuncio, ainda sem coragem de dizer em voz alta que eu tive visões de nós dois juntos em infinitas realidades. É completamente insano de mim. E não é tudo insano agora? Ele questiona. Seus olhos sempre buscando os meus, firmes, mas suaves, à espera de minha rendição. Não importa o que seja, você pode me dizer. Mesmo que eu não seja sua pessoa favorita, você pode confiar em mim. Algo em meu coração Algo em meu coração ainda mais me faz querer relutar. Mas as palavras de mim despertam mais força em meu lado racional. Porque elas me fazem lembrar que nós só temos uns aos outros para tentar encontrar uma saída para o caos que estamos vivendo. Por isso, ainda que parte de mim se negue, eu sei. Nada de bom pode resultar depois de manter algo como isso em segredo. Então eu tomo coragem que consigo juntar, fechando meus olhos para não sentir os pesos dos seus. Quando Seon Young me tocou, ela me disse que eu sabia o que fazer e ele incentiva, sempre paciente. O toque dela fez alguma coisa comigo. Eu vi coisas de mim. Eu vi nós dois juntos. Mas eram versões completamente diferentes do que somos. Como universos paralelos? Eu não sei. Mas as imagens bombardearam minha mente. Elas estão vivas até agora, como lembranças. E eu sinto minha boca seca, minhas mãos trêmulas com a lembrança, um calafrio percorrendo meu corpo. Eu ouvi novamente. Aconteceu pela primeira vez depois do incidente, mas eu não lembrava. Não até ouvir outra vez. O que você ouviu, DK? É essa voz. Parece minha própria voz, mas não tem som. Como algo que ecoa em minha própria consciência. É familiar, mas é completamente estranho ao mesmo tempo. E era como alguém me dizendo que você é o nosso destino. Que nós fizemos uma promessa que precisa ser cumprida. Mas eu não sei que promessa. Eu não sei quem somos e eu entrei em pânico. Eu entrei em pânico e corri de você e te afastei novamente, porque eu não sei mais o que fazer de mim. Ei, ele me chama, se aproximando ainda mais. Suas duas mãos percorrem o caminho até encontrar as minhas, apertando-as com firmeza, mas também gentileza. Só então percebo quanto elas estão suadas, tremendo. Calma, respire fundo. Sim. De mim, eu estou com medo. Shhh. O clima tá tenso. Ele pede, dando um novo aperto em minhas mãos. Respire. Devagar. Comigo só? Respire, JK. Eu olho para ele, vendo-o puxar o ar lentamente. Depois de prendê-lo por alguns instantes, ele soltou numa lufada arrastada. E novamente, repetindo passo a passo até que eu começo a imitá-lo. Isso, muito bem, ele diz carinhosamente, um sorriso orgulhoso. Ele diz carinhosamente, um sorriso orgulhoso brincando em seus lábios quando, mesmo agora, suas mãos continuam segurando as minhas. Eu ainda estou completamente perdido, mas algo em seu exercício me acalmou o suficiente para que eu tenha saído da beira do precipício. Sem perceber, eu fecho os olhos mais uma vez e aperto suas mãos de volta, segurando-o para que ele não me solte. Eu não entendo muitas coisas. Agora, principalmente, não entendo como Jimin consegue ter tanto poder sobre mim. Como ele, subitamente, está tendo uma influência tão poderosa como me sinto. Mas assim como as outras respostas, essa é mais uma que não me será dada. Ao menos não por enquanto. Isso é tão inesperado, Jimin aponta, o tom de voz distante, mas satisfeito de alguma forma. E minha pele parece sensível no lugar onde seus polegares deslizam, acariciando o dorso de minhas mãos. O quê? Eu te tocando dessa forma sem que você se afaste bruscamente? Confessa,
me fazendo perceber que seus olhos continuam mirados em nossas mãos unidas. Só então eu percebo de verdade que estava segurando-o, e num sobressalto sutil, deslizo minhas palmas para longe das suas, apoiando-as de volta em meu colo. Jimin então sorri, sem muita felicidade. Eu deveria ter ficado calado. Eu pisco desajeitadamente, virando meu rosto para fugir de seu olhar. Por sorte, meu resgate chega quando Jong-hee aparece na porta do meu quarto. Ele para ali por um instante, curiosamente olhando para de mim, que também olha para ele, e por cima do ombro, quando percebe a minha própria atenção voltada para aquele ponto. Meu irmão deve estar sendo corroído por confusão e curiosidade, já que muito provavelmente nunca me viu receber visitas em casas e minha mãe sempre dizia que o apocalipse chegaria antes da minha vontade e coragem de trazer amigos aqui. Bem, não é o apocalipse per se, mas considerando que a linha do tempo já não funciona mais, talvez não seja o presságio. Então no fim das contas, ela sequer estava errada. Mas apesar de alguma suposta vontade de comentar sobre isso, Jong-hee apenas dá um aviso rápido antes de marchar de volta para a cozinha. O jantar está pronto e a mãe convidou seu amigo para comer com a gente. Somente em companhia de Jimin mais uma vez, eu o olho sem dizer qualquer coisa, percebendo que ele volta a mover a cabeça em minha direção. Então eu acho que eu já vou. Eu te ligo pra terminar. Eu te ligo pra terminarmos de conversar quando quiser, quando puder. Você tem alguma disfunção de mim? Meu irmão acabou de dizer que você está convidado para jantar. Não precisa ir agora. Sim, eu percebo que eu acabei de tentar convencer de mim a não ir embora para poder ficar mais tempo comigo. Mas apesar de estar absolutamente assustado por tê-lo feito tão naturalmente, quem mais se assusta é ele. Ele murmura, sem saber o que dizer, ao que me parece. Não é comum vê-lo sem jeito, mas logo sua expressão confusa é substituída por um sorriso que se abre gradativamente, devagar até tomar todo o seu rosto quando fica grande demais. As maçãs de seu rosto se evidenciando mais e os olhos se fechando completamente sem que ele apareça ter controle sobre isso. Então eu vou ficar. Eu não entendo porque ele parece tão feliz, mas também não entendo porque meu coração acelera ao vê-lo com um sorriso tão puro. Então eu tento não entender nenhum dos dois e apenas levanto antes que ele veja minhas bochechas coradas mais uma vez. Sensacional! O gênio do apartamento de matemática, das tatuagens e da cara sempre fechada, agora constantemente fica vermelho por causa de outro homem. Fala sério. Ei, a causa de tudo isso diz, me provocando um sobressalto a segurar meu pulso, quando já estou caminhando até a cozinha, e o olho, completamente assustado, e ele levanta uma sobrancelha. Lavar as mãos, J.K. Eu não digo nada, apenas viro para voltar até o banheiro sem fazer qualquer movimento brusco para forçá-lo a me soltar. Mesmo assim, de mim solta. Então nós lavamos as mãos em silêncio, antes de seguirmos até onde minha mãe e irmão estão, terminando de arrumar a mesa para o jantar. Caramba, Jimin exclama, parecendo surpreso ao entrar na cozinha e ver o balcão servido. Eu também estou em choque. Nós sequer costumávamos fazer refeições juntos, quem dirá servir jantares tão abundantes. Mas Jimin logo contorna sua surpresa com um sorriso educado que parece encantar minha mãe. Tudo parece muito bom, obrigada por me convidar para jantar com vocês. Não precisa agradecer, minha mãe diz, guiando. A mãe dele deve estar tipo, o meu filho tá aqui, eu consigo demonstrar afeto pra ele, e agora tem uma pessoa aqui que ele disse que nunca ia trazer ninguém, tipo, tá tudo tão diferente na ordem temporal que acontecia, das voltas do tempo, né? Que tipo, será que por causa disso vai ter algum resultado? Pelas coisas não terem sido determinadas, tá ligado? Eu fiquei muito feliz de saber que você e JK são amigos. Confessa, já colocando uma porção de arroz generosa diante de nosso convidado. Então ela olha pra mim, um sorriso discreto brincando em seus lábios. Os olhos... Eita, me perdi. Os olhos brilhando com o mais próximo de alegria que eu já vi em seu rosto nos últimos 3 anos.
Jimin sempre vai na Mombum. Toda segunda-feira ele compra 2 lanches e dá um para o senhorzinho que fica na porta, então eles comem juntos. Lembra que você também sempre fingia ficar satisfeito só para poder levar metade do seu sanduíche para esse mesmo senhor? Lembro, respondo com os ombros baixos, pegando um pedaço de carne desfiada na tábua. Mas eu não estou triste ou incomodado, eu estou surpreso. Porque há muito tempo eu não ouvia minha mãe falar com esse tom de alegria e orgulho, e só agora percebo o quanto senti falta disso, mesmo que ainda não seja a alegria que antes irradiava, mesmo que seja só uma lembrança discreta do que ela costumava ser, ainda assim me surpreende e me encanta. É muito bom te receber aqui, Jimin, ela diz, agora só falta Jung-hee também trazer os amigos. Meu irmão mastiga lentamente, as bochechas quase estufadas de comida. Eu preciso estudar para melhorar minhas notas, mãe, ele diz baixinho, cheio de vergonha, alguns instantes depois. Você está com dificuldades na escola? É de mim quem pergunta, surpreendentemente ainda prestando atenção na conversa. Jung-hee encolhe os ombros, ainda envergonhado. Eu não sou inteligente como J.K. Não fale assim, existem muitos tipos de inteligência. Você só possui inteligências diferentes. Jimin diz, disposto a consolar o meu irmão. Que ato bonito. Meu tipo de inteligência não está ajudando em nada, porque eu só levo bomba em matemática. Eu sei que no fundo ele se sente mal por isso, mas não demonstra enquanto fala. Poxa, mas o JK faz matemática, por que você não ajuda seu irmão, JK? Você deveria pedir ajuda de seu irmão, Jimin sugere, e talvez você pudesse ajudá-lo a... Ele olha para mim, um sorriso provocativo brincando nos seus lábios cheios. A ser uma pessoa mais agradável, talvez. Ele é um gênio para matemática, mas um desastre em relações interpessoais. Eu não acredito que Jimin está na minha casa falando dessas coisas na frente da minha família com tanta naturalidade. E eu não acredito que Jung-hee sorri, o moleque nunca sorri. Eu sei, mas JK não gosta muito de mim, então não gosta de pedir ajuda. Não que ele fique ainda mais irritado do que já é, meu irmão diz, usando os hashis para brincar com a comida. O sorriso de Jimin diminui. Jung-hee mantém os olhos abaixos e eu encaro com os olhos arregalados e o coração doendo. Eu fiz meu irmão acreditar que eu não gosto dele, quando ele é literalmente uma das pessoas que eu mais amo. Qual o seu problema, moleque? Eu pergunto, olhando pra Jung-hee. Eu sou seu irmão, é claro que eu vou te ajudar. Jung-hee volta a levantar o rosto, os olhos cheios de surpresa, finalmente demonstrando algo além de apatia. Eu não sei muito bem como fazer isso, como colocar em palavras ditas que eu amo, então eu faço o melhor que eu posso. Eu desentupo sua bosta colossal todo dia e você me vem com essa conversa de que não pode pedir minha ajuda? Na moral, Jung-hee. O clima confuso, subitamente mais leve quando Jimin ri de minha declaração. E até Jung-hee sorri um pouco mais. Ao meu lado à mesa, minha mãe não dá qualquer atenção à comida que preparou, silenciosamente olhando para nós com os olhos brilhando por lágrimas não derramadas. Quando me vê olhando para ela, logo pisca e funga suavemente, começando a comer. Coma antes que a comida esfrie, e diz com seu tom autoritário de sempre. Eu assinto, logo voltando a comer enquanto novas conversas se iniciam e se transformam ao longo do jantar, todas geradas pelos esforços de Jimin. Jimin, que eu sempre jurei odiar tanto. Jimin, que agora está em minha cozinha, fazendo minha família parecer isso outra vez. Uma família. Ao fim da noite, ele se oferece para lavar os pratos. Meu Deus, coisa que só consegue depois de discutir com a minha mãe. Depois, ele discute comigo para que eu ajude, já que eu não ajudei a preparar o jantar. Enquanto me passa a louça limpa para que eu seque e guarde, Jimin cantarola uma música que eu não conheço, e eu sinto minha respiração mais tensa sempre que eu estou parado ao seu lado esperando uma nova panela ou prato secar. Você não me perguntou sobre Hosuki e nem sobre Yonggi, de repente ele diz. Eu esqueci, digo, sentindo seus olhos ferinos pousados em mim enquanto ele usa um pano limpo para secar as mãos. Hosuki está em minha casa, não está bem, mas acho que vamos precisar descobrir como resolver isso também. E Yonggi, o reset já fez o esquecer de quando nos levou para conhecer Seon Young, não foi? E me perdi, o que aconteceu? Ah tá, certamente. Da última vez nós precisamos
Da última vez, nós precisamos que Hosuke estivesse no hospital para convencer o babaca de que estávamos falando sério. Eu lembro, coçando a nuca. Vamos descer o cacete em Hosuke e meter ele numa cama de hospital de novo ou o quê? Jimin me olha com expressão séria, até que eu percebo que ele está segurando o riso. Quando eu aperto as sobrancelhas para isso, ele explode numa gargalhada, seu corpo inteiro se curvando quando os sons gostosos da risada escapam por seus lábios. Jesus, você é insuportável, ele diz, gaguejando aqui e ali pelo riso. O quê? Seon Young disse que nós vamos precisar da ajuda dele. Sim, meu Deus, mas não precisamos quebrar ninguém no soco para isso, Jimin anuncia, ainda com resquícios da risada escapando entre intervalos curtos. Yoongi já resolveu isso, da próxima vez ele vai acreditar em nós. Jimin me olha, um sorriso ainda no canto dos lábios até que ele balança a cabeça para os lados. Você é adorável, de jeito muito inesperado, Jeon. Eu o olho sem saber como reagir, vendo-o deixar o pano de prato pendurado antes de olhar para a pia já limpa. Depois, ele olha para mim novamente. Foi tão difícil assim? Secar os pratos? Questiono confuso. Jimin nega suavemente se dar bem comigo. Foi tão difícil assim, Jeon, ou ruim? Eu continuo olhando sem saber que resposta dar. Mas não foi difícil. Definitivamente não foi ruim. Foi o completo oposto. Foi bom. Olha, ele me chama, olhando para mim com sinceridade. As coisas estão caóticas e nós não sabemos como resolver. Então, honestamente, não sei o que suas visões significam. Mas se elas fazem parte da resposta, nós precisamos descobrir juntos, JK. Eu sei. Você sabe, ele reafirma. Então por que complicar ainda mais coisas? Ih, me perdi. Tá. Então por que complicar ainda mais as coisas que já estão complicadas? Por que continuar alimentando seu ódio por mim quando isso só vai atrapalhar? Eu pondero minha resposta. É difícil desgostar menos de você quando você literalmente senta em minha cozinha e fala mal de mim com a minha família na minha frente. Apesar de tudo, Jimin percebe o tom leve por trás de minha acusação, o que o faz rir. É verdade, eu disse que você é um antissocial esquisito, não foi? Então agora eu tenho que dizer algo que gosto em você. Ele pondera, ainda sorrindo. É melhor ir com calma nas ofensas, daqui a pouco você não vai ter mais nada de bom para dizer. Você ficaria surpreso em descobrir quantas coisas eu gosto em você. Aliás, ele deixa a língua aparecer por um breve instante, e seu sorriso ainda firme quando umedece o próprio lábio e deixa que seus olhos vaguem lentamente pelo meu corpo. Eu gosto de como você consegue ficar tão bonito usando o moletom. Ele repousa contra o balcão, braços cruzados sobre o próprio peito e seus olhos voltando a encontrar os meus depois de demorarem tanto tempo observando todas as partes do meu corpo, what the fuck. Logo quando eu achei que não poderia me sentir mais atraído por você. Revelações, hein? Logo no finalzinho do capítulo. Eu pisco com um abestalhado até usar um pigarro para tentar notear minha fala. Ok, isso serve. É tudo que eu digo. Também umedecendo meus lábios quando estendo apenas uma mão, deixando a outra em minha nuca, massageando para aliviar a tensão repentina. Então é uma trégua. Acho que vamos tentar ser amigos agora. Parece bom o suficiente para começar. Jimin ainda me mostra um sorriso que parece puro demais para o tom de sua voz. Mesmo assim, ele aperta minha mão para selar nosso acordo. Amigos, então. Ok. Ele sorri, ainda mantendo nossas mãos juntas, e eu também não faço qualquer menção de soltá-lo. Subitamente, uma sensação aconchegante parece irradiar por todo o meu corpo, nascendo no ponto onde minha pele toca a de mim, como se minha existência inteira sentisse que uma peça que esteve fora do lugar por todo esse tempo finalmente se encaixou onde deveria. Então eu continuo olhando para de mim, nocauteado pela sensação inesperada, mas tão prazerosa. Ele, no entanto, olha para o outro ponto, seu rosto assumindo uma expressão de surpresa. Esse relógio está certo? Ele pergunta, olhando para o aparelho redondo na parede da cozinha. Eu sigo seu olhar, me assustando a perceber que já é tão tarde. Eu sequer percebi o tempo passar. 00:30, eu digo, com peso no coração. Agora tudo voltou para a posição 0. O jantar com a minha família não existe em nenhuma outra lembrança, apenas na minha e na de Jimin. Acho que iniciamos um novo loop, mais um 21 de outubro para a conta. Ele concorda.
Só então eu percebo que nossas mãos já se separaram, então Pandora já está na minha garagem e você poderia ser um bom amigo e me levar para casa. Eu reviro os olhos. Não abuse tanto, é nosso primeiro dia de trégua, resmungo, mas ridiculamente começa a caminhar para fora da cozinha para pegar o capacete extra para poder levá-lo. Eita, mas então eu entro na sala e meu corpo congela imediatamente, de mim para trás de mim, olhando para a mesma cena que eu. Minha mãe e meu irmão estão no sofá, os dois cochilando diante das cenas finais de algum filme. O ponto de partida deles é no quarto, eles deveriam estar dormindo na cama, não aqui, eu pondero, tô todo arrepiado, com os olhos congelados. Jimin demora mais alguns segundos antes de se adiantar até a janela ao lado da porta principal, soltando um ofego surpreso ao ver algo. Quando volta a me olhar, seus olhos estão completamente arregalados. Pandora está aqui. Nós nos olhamos por segundos inteiros de silêncio, meu coração batendo forte com um misto de medo e esperança. Mas enquanto eu não tenho força para me mover, Jimin usa a mão trêmula para pegar o próprio celular no bolso da calça. Então ele vê a tela, seus olhos se arregalam mais e seu corpo parece perder a força por um instante. E ele me olha outra vez, a respiração completamente caótica quando tenta anunciar a causa. Mas sua voz não sai, então eu mesmo corro até onde meu celular está. Como se minha força fosse drenada, o aparelho escorrega até o chão, porque não é mais dia 21 de outubro, é dia 22. Meu Deus do céu. Tá, vamos ver o que a autora fala. JK finalmente cedeu e ele continua com os olhos fechados para todas as investidas do Jimin. Mas uma coisa de cada vez, né? Segundo, o loop parou. Finalmente também é um novo dia. Isso quer dizer que a fanfic está perto do final? Não, quer dizer que as coisas já se resolveram? Menos ainda. Ainda existem muitas pontas soltas. Uma delas é do capítulo passado, quando Jimin quase botou as tripas pra fora durante a conversa sobre o acidente que matou o pai do JK. E eu vi que vocês se divergiram principalmente entre duas teorias sobre o porquê dele ter passado tão mal, e já adianto que nenhuma delas é boa, mas uma delas é certa. O que vocês acham que é? Ai meu Deus, que teorias. O que o povo falou? O padrasto dele é o CEO. Será? Eu também tinha pensado nisso. Enfim, gostaria de deixar registrado aqui que o JK é um bebezão. Ele pode ter a pose de bad boy, mas é só uma pessoa que não sabe lidar. Não pode. É uma pessoa que não sabe lidar com a própria tristeza. Isso a gente já sabe, né? Mas isso é claro, né, sendo motivo pra que ninguém tenha atitudes que ele teve em alguns momentos. Mas a evolução faz parte da vida. E eu juro que sou perdidamente apaixonada por tudo que ele ainda vai evoluir. E esse foi meu capítulo favorito até então. Eu adorei também. Nossa. Caramba, gente. Então esse foi os capítulos de hoje. 1h32 pra vocês verem, ó. Como dá trabalho ler essa fanfic. Tem que tirar 1h30 do dia pra ler. Mas valeu super a pena. Acho que foi os melhores episódios da fanfic até então. As pontas estão começando a se juntar. Mas sempre que coisas parecem estar solucionadas, outras pontas abrem com relação ao loop temporal, né? Então realmente a gente não vai saber o que vai acontecer até ler o final. Mas eu já tô com bastante teorias. E o que vocês acharam desse capítulo? Deixa aqui nos comentários. E também me digam nos comentários se vocês estão gostando de 100 chances aqui no canal. Então muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu espero que vocês tenham um ótimo feriado no dia 2. Aproveitem bastante, né? E é isso, até segunda que vem com mais um episódio de 100 chances aqui no canal. E lembrando que sábado agora vai ter In The Soup episódio 4 lá na Twitch, 19 horas. Então corram lá, apareçam lá pra gente comentar junto os episódios. Então muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E até segunda que vem com mais 100 chances. Falou!